Mas para o exercício 5 é mais ou menos isto que vai ficar, de acordo com a setora. Então bora aí começar. Então, primeiros dados é o seguinte: vocês na página 2 vão deitá-lo e vão, na medida do meio, vão pôr aí a eixo de X e o ponto de origem vão pôr o quê? Para aí 21 cm desde a esquerda para a direita. Eu pus, pelo menos, é para pôr ao centro, eu pus 21 cm. A primeira coisa que eu já tracei foi este plano vertical, que é aquele símbolozinho, este aqui, e a setora diz para abrir 40 graus para a direita. Fica aqui já marcado. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos só desenhar o dito coscone, meu puto. Que a setora diz aqui que é revolução elíptico, mas é o que nós chamávamos de cones oblíquos no secundário. Então, bora aí. Ok, meus putos. Já tenho aqui o cone feito, mas eu vou explicar o que é que eu fiz. Primeiro, nós sabemos que está aqui um plano horizontal, tendo este cota, foi o que eu tracei, e a partir daqui já marquei o ponto O, que é o centro da nossa base. A setora diz que tem 7 de abscissa, ou seja, daqui para a esquerda, ao contrário que foi o semestre passado, e depois tem 6 de afastamento, que foi o que eu marquei aqui. E depois diz que tem um Z como cota. Isso é simples porque, como a base faz parte de um plano horizontal, é um plano projetor, tudo o que faz parte desse plano vai estar no seu traço frontal, ou seja, não precisamos saber a cota, é no traço, está aqui. Então, com 4 de raio, nós passamos a nossa circunferência e, de acordo com a professora, a partir de agora, neste método de monge, sempre que fizermos este tipo de exercício, nós vamos ter que inserir as nossas circunferências em quadrados. Para quê? Para termos acesso a 8 pontos dessa própria circunferência, ou seja, nós vamos fazer um quadrado em que as tangentes são estas as 4, já temos 4 pontos, e os outros restantes 4 pontos vão ser através das diagonais do próprio quadrado. Passamos isso tudo lá para cima. Este tínhamos que passar de qualquer das maneiras para fazer o nosso cone, e estes os dois vão aos pares através daqui destas linhas verticais, aqui das diagonais do quadrado. Vai estar aqui tudo. Eu ainda não pus os nomes, mas pode ser de A, B, C, D, blá blá, os outros pontinhos todos até cá acima. Agora, como é que eu fiz o ponto V? Muito simples. Ela diz aqui que o vértice tem 8 de distância da base, ou seja, é desde a base, não é desde o O, ou seja, e que tem 2 de abscissa. O que é que fazemos? Traçamos aqui uma linha vertical com 2 de abscissa, onde interseta a linha horizontal que vai desde a setora diz ali afastamento que C, nesta parte, ela diz aqui, com o mesmo afastamento que C, não há ponto C nenhum, vai haver, mas o que ela quis dizer ali era o ponto do centro ou o ponto O, ela deve se ter enganado, mas é aqui, esta reta é vertical. E lá em cima é onde tiver deste cota, ou seja, 8 cm a partir da nossa base. Está aqui o ponto V. Agora, estas retas aqui, já para a construção, são importantes de fazer e não se fazem de qualquer das maneiras. Quer dizer, dá para fazer, mas vamos tentar fazer isto com rigor. Como é que se encontra aqui a tangente através deste ponto? É muito simples. Nós já temos o ponto V, vocês vão ter o ponto V, e com o compasso abrem a mais de metade e fazem este traço, e depois com a ponta seca do outro lado, também com a mesma abertura, não mexam na abertura, fazem a mesma coisa. Onde esses dois pontos se unirem, nós vamos traçar de um ao outro numa linha vertical, tem que ser vertical, se não fizeram com rigor, e vamos encontrar o ponto médio deste segmento. Nós vamos pôr aqui depois a nossa ponta seca e abrir até ao centro da circunferência. Vocês já sabem como é que isto se faz, mas para quem se esqueceu, é assim que se faz. Abrem até intersetar a circunferência, vai dar este pontito e este pontito aqui. Ok, digamos o nosso vértice até aí, e está feita as tangentes e a silhueta da forma com rigor. Depois aqui, porque é que eu pus a tracejado?
bom, é tal coisa, essa parte não está visível. Se nós nos imaginarmos aqui acima, olhar para baixo, os nossos raios visuais primeiro vão acertar no vértice e só depois é que acertam na base. Ou seja, o vértice vai sempre estar em visão antes que a base. Onde não se vê aqui, porque o cone está em cima e só lá em baixo, ou seja, só aqui em baixo é que depois se ia ver este segmento. Ou seja, isto tem que estar interrompido. Muito bem, qual é o próximo passo então? O próximo passo é, vamos marcar aí o nosso amigo foco luminoso, que é o ponto F, que nos vai ajudar. E ele tem 5 de abscissa, 11 de afastamento e 14 de cota. E nós vamos primeiro, antes de tudo, sempre queremos determinar sombras, primeiro é a separatriz. Então bora aí, como é que se faz isto aqui? É um pouco diferente, se fosse só direções. Nós vamos traçar uma reta e essa reta, a sua projeção frontal é de F2 a V2, traçamos até cá em baixo. E aqui a mesma coisa, de F1 a V1. Esta tem que interceptar pelo menos o plano da base, esta aqui de cima. E esta aqui de baixo vai e continua mais um pouco até cá em cima. Onde esta reta, a projeção frontal desta reta intercepta a base, vamos marcar aqui um pontinho. Eu não tenho a reta ainda inscrita, mas vai ser algo, sei lá, aqui, digamos, vai ser alguns aqui. Vamos marcar aí um ponto qualquer, costuma ser o ponto I, porque é um ponto de interseção. Marcamos I2, subimos até termos a projeção frontal, a projeção horizontal desse mesmo ponto de interseção, ponto I, e vamos marcar aqui I1. Através desse I1, vamos traçar um segmento de reta que vai desse I1 ao O1 e vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui para construir este cone. Vamos ter que descobrir as tangentes das retas que vão desse I1 até à nossa base. Ou seja, vou explicar o processo outra vez. Imaginem que está aqui esta reta, que vocês vão passar, que eu já disse como é que se fazia. Vão pôr aqui o compasso, a abertura a mais de meio do segmento, traçar para cima, traçar para baixo. Aqui a mesma coisa, com a mesma abertura, para cima para baixo. Vou fazer aqui uma reta perpendicular ao segmento, que une esses dois pontos que vocês encontraram com o compasso, e vai dar aqui um ponto central. O que é que fazem? O compasso vão pôr aqui, ponta seca aqui, e depois com a grafite do compasso aqui, vão passar para cima e para baixo. Vai dar alguns aqui uns pontos. Esses pontos são os pontos da geratriz. Vocês marquem o que quiserem, sei lá, ponto R e ponto S. E convém subir, tem que subir lá para cima. Esse vai ser o R1, aqui vai estar o R2 e aqui alguns vai ser o S1, S2. Já temos a geratriz, malta. E é isso. Vou fazer essa cena e já avançamos para o próximo passo. Ok, meus putos. Então, eu realmente fiz aquilo que eu disse que se ia fazer, que era para encontrar a separatriz. Passei aqui por DF a V, bateu aqui no plano da base, subi o ponto I até a outra projeção, que é DF1 a V1, ficou aqui e fiz o tal ponto médio, está aqui alguns, é este pontinho aqui, aqui abri, fiz este arco, pimba, está aqui a tal tangente, não é preciso fazê-la, nós só precisamos destes pontos, é o ponto R1 e o ponto S1 que está aqui. Aqui não se nota muito bem, mas aqui está atrás do que nós conseguimos ver, está tracejado aqui, e aqui é a linha da separatriz da sombra. E como o foco de luz está aqui, a luz está aqui, bate aqui, esta parte vai estar em sombra, e aqui a mesma coisa, a luz está aqui, bate nesta superfície, e este segmento aqui, este triângulozinho aqui fininho, também vai estar em sombra. Depois podemos fazer no final. O que é que nós vamos fazer agora? Já está a sombra própria, falta a sombra projetada. Qual é o processo? Nos pontos R até S, assim, neste arco, não façam estes pontos que estão aqui dentro, no meu caso é o A, o B e o C, não é preciso fazê-los.
nós vamos determinar as suas sombras projetadas. Como é que se faz isso? Vamos unir retas a partir do ponto F. Eu já fiz aqui como exemplo, eu uni do F2 ao, no meu caso, G2, até ele bater na linha de terra, no eixo X. Depois desci até baixo e onde interceptava a reta que vai do F1 a G1, vai dar aqui o nosso ponto guia de sombra. Já temos um. Agora é repetir este processo com os tais pontos que eu disse, desde o S ao R. E é isso. Ok, malta, estando aqui os pontos todos que eu disse que íamos fazer feitos, nós vamos ficar mais ou menos por aqui. Aqui está o R, o H, o G. Depois quando chega aqui aos Fs e aos Zs, isto começa a ficar aqui um bocado confuso, e aqui é quando estraga tudo. Quando chega aqui ao D e ao S, o S está aqui enfiadinho, mas pronto, é assim que realmente fica. Agora, qual é o próximo passo? Já temos os pontos todos de sombra no chão, que nós dissemos que íamos descobrir. Falta agora o ponto V. Como é que vamos fazer isto? Bem, o ponto V vai dar algures aqui, ou seja, eu já fiz aqui, eu passei até aqui em baixo, ele ia ficar algures aqui, só que nós também precisamos do ponto virtual, que é este aqui, o outro ia ficar aqui. Qual é o problema? É que onde o ponto V iria ficar já passou de lá do nosso plano vertical, e isto vai ficar aqui a sombra, aqui alguns no plano vertical. Então qual é o processo? Onde aqui esta linha que vai do V, peço desculpa, que vai do F até ao V, onde ele bate aqui no nosso plano vertical, vamos traçar aqui um pontito e depois ele vai subir lá para cima. Ao bater aqui, fazemos uma linha vertical, e onde interseta a mesma reta, só que a sua projeção frontal desta reta, que é do F ao V, aqui em cima vai estar o nosso ponto V, o V sombra. Então vai estar aqui VS. Qual é o próximo passo para além disso? É o seguinte, vamos ter que descobrir esta secção, o restante de sombra que está aqui na projeção horizontal. Como é que vamos fazer isso? É o seguinte, na mesma reta que vai de F a V na projeção frontal, ou seja, nos dois, no V2 e F2, continuamos até à linha de terra e subimos até acima, onde encontramos a mesma reta, mas na sua projeção horizontal, que é onde vai de F a V1. Vai ser aqui. Nós temos este ponto, e deste ponto nós vamos unir a R de sombra até aqui, só que nós só precisamos deste segmento da reta até o eixo do X, e a mesma coisa com o ponto S, daqui a aqui, só que nós só precisamos desta vez não até o eixo do X, mas até interceptar o plano vertical, a sua projeção horizontal, pelo menos. Vai ser alguns, sei lá, alguns aqui talvez, vai ser alguns nesta zona aqui. Então vamos fazer esse segmento e depois fazemos o resto da sombra que se encontra no plano vertical. Ok, já fiz aqui a tal reta até o ponto de quebra, e aqui a mesma coisa. Aqui onde bateu, este ponto é importante, nós temos que levá-lo lá para cima e fica aqui marcado. Eu chamo-lhe ponto K porque é o ponto é o ponto de quebra, é o ponto onde interseta aqui o plano. Chamo-lhe de K. Agora nós vamos ter que unir esses pontos de quebra, tanto este aqui como este aqui, à sombra do ponto V. Mas o ponto V está no plano vertical. Então o que é que nós vamos fazer? A partir do F1 ao V, essa linha nós já tínhamos traçado, onde essa linha interseta aqui o plano vertical,
temos o ponto V de sombra e puxamos até acima numa vertical até bater na outra projeção da reta, ou seja, F2, V2, onde interceptar essa vamos ter aqui o ponto V de sombra 2. Só que nós não precisamos só desse ponto, nós também precisamos do ponto que supostamente iria estar no chão, desse ponto V de sombra, para poder unir o restante do caminho que está aqui ainda no plano projetor, porque nós precisamos deste caminho que é no plano projetor e só quando acertar aqui, quando chegar aqui, é que volta a ser a sombra do plano vertical. Como é que vamos fazer isso? Outra vez, na mesma reta do F1 a V1, em vez de ser quando bate aqui no plano vertical, é quando bate no eixo do X. Temos o ponto V virtual 1. Puxamos para cima, outra vez para a outra projeção da reta, F2 a V2, e temos aqui o plano virtual 2. Deste pontinho aqui, VV2, vamos unir até aos pontos de quebra, que neste caso basta ser um, porque só nos falta o ponto ali de cima, que é o ponto, não lhe dei o nome, mas é o ponto da continuação do ponto R. Ou seja, vamos unir daqui aqui, mas esta reta só vai continuar até chegar aqui ao plano vertical. Depois, onde ele interceptar aqui, nesta reta, paramos e fazemos o último segmento de reta, que é desse ponto de quebra até aqui ao ponto V. Depois a última coisa que basta fazer é de unir deste pontinho aqui, que esse pontinho aqui é o tal que eu disse que era o K2, não dá para ver muito bem porque está muito pequeno, mas era o K2, que é este daqui. Unimos daqui, aqui, e de resto já está tudo. Ou seja, vamos, está tudo como quem diz. Esta parte aqui para fazer a linha da sombra, eu nem sei como é que eu vou fazer porque eu não tenho essa ferramenta, mas alguns de vocês devem ter, que é uma espécie de máquina, de utensílio para fazer elipses. Vocês unem três pontos, por exemplo, do R ao H ao G, e traçam e fazem aquilo. É uma espécie de... Vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Aquela espécie de régua, mas para fazer elipses. Vocês fazem essa cena e têm que fazer isto tudo à volta, tendo a intenção que a partir do momento em que passa aqui do... que letra é esta? Que passa do F ao E, onde intercepta aqui, a circunferência passa a ser atracejada, a traço interrompido a partir daqui, outra vez até vir aqui a algures ao S, e depois quando sair aqui ao S nada, sim, ao S que está aqui a algures, o S sombra, e depois esta parte aqui já está traçada e o resto é tudo a sombra convencional. Aqui é 45 graus de abertura à direita, sempre traçados ou sombreados, e aqui também abertura à direita, se vocês decidirem fazer traçados. Quando chegar aqui à sombra que está no plano vertical, é paralelo a este X, e de resto está tudo. Para verem como é que fica melhor, está lá no Moodle a imagem da setura. Mas acho que é isso, não falta mais nada. Malta, boa sorte. Malta, arranjei uma maneira de fazer esta circunferência, que não é bem uma circunferência, é uma elipse, sem aquele utensílio que eu estava a falar. Fica um bocado assim, é um bocado batota, mas acho que não dá para perceber. E até que é curtido para quem não tem esse utensílio, basta o compasso na mesma. Então, como é que eu fiz? Eu aqui tracei do ponto F ao ponto O, ao centro da base, que já tínhamos feito isso por causa do ponto E, no meu caso, ponto E. E depois passamos do F1 ao O1, até interceptar esta linha aqui que desce desde a linha de terra, que era da tal reta que eu estava a falar, até aqui abaixo. Este ponto é o centro desta nova circunferência, que não é uma circunferência, é uma elipse, esta aqui. Como é que eu fiz? Eu com o compasso, com muita manha e um pouco de batota, meti aqui o centro
E imaginem, metia daqui do G a abertura até o G e depois, sem traçar, via se era a mesma abertura que o para o H. No meu caso era, ok, bora traçar esse segmento de circunferência, pima, traçava. Depois ia até o R. Até o R é a mesma abertura? Não, um pouco menos. O que é que eu fiz? O meu dá para fazer. Se não der, há outras maneiras de fazer. E então, eu baixei um bocadinho, reduzi um bocadinho a abertura e tracei a partir do R até mais ou menos a metade. Até onde está ali aquele risco. Para disfarçar. E depois aqui com a abertura do H, passei do H também é aquele risco. É assim, levezinho, até chegarem ao ponto certo onde parece que é uma continuação. E a mesma coisa, depois cheguei aqui ao ponto F sombra e abri até a abertura certa e tracei até aqui algures a meio e depois fui até lá, baixei um bocadinho e onde eles se unirem mais ou menos ali no meio, vou fazendo com calma até parecer uma coisa contínua. Assim sempre, mas levezinho, malta, para não darem erros, até chegar ali ao S sombra, que é aquele ponto. Vai ficar aqui a vossa circunferência, vai ficar curtida e agora só falta passar por cima com a lapiseira ou com o vosso lápis, com cuidado, para ficar carregado e para ficar curtido. Depois aqui em cima fazem tracejado, aqui a partir deste pontinho aqui, tracejado até aqui o S sombra. Pronto, foi assim que eu consegui fazer, com mais ou menos rigor, embora tenham que fazer com calma, porque é um bocado batota. Mas é, malta, boa sorte com isso. Ficou assim, meu puto? Vá. Boa sorte.